Olá a todos, nossa primeira aula após o retorno das atividades. É, Vamos prosseguir aqui com a aula de melhoramento genético de suínos. Então, toda vez que a gente começa a analisar o melhoramento genético de determinada espécie de interesse zootécnico, a gente tem que buscar primeiramente do que se trata os recursos genéticos que a gente tem, né? Então, a origem e a diversidade genética, elas estão concentradas nos seus centros de dispersão. No caso do suíno, né, ele é originário, a sua domesticação na Ásia e em algumas regiões da Europa. Então, existe meio uma incerteza de onde ele foi criado primeiro, né? Pela diversidade de raças e pela diversidade genética, a gente pressupõe que um desses hotspots, né, desses pontos onde houve maior domesticação e diversidade de raças, foi o sudeste da Ásia. Mas se a gente considerar cronologicamente, a gente vai ter que a região onde primeiro surgiram os registros fósseis das primeiras tentativas de domesticação do suíno, né, foram na região do que a gente chama do crescente fértil, né, que vai aqui norte da África, né, Rio Nilo, passando pela região aqui da Mesopotâmia até chegar ao Vale do Rio Hindu. Então, toda essa parte aqui, né, que hoje a gente considera como Oriente Médio, ela tem registros de domesticação, não só do suíno, mas também dos bovinos, dos caprinos e dos ovinos, né? E, de fato, é onde surgiram as primeiras civilizações humanas, né, primeiras manifestações de cultura, de escrita, de política, né? As primeiras leis surgiram nessa região, né? E também a agricultura e as atividades relacionadas com a domesticação dos animais, certo? Então, se a gente pensar em tempo, a região do Oriente Médio é considerado um ponto mais antigo, mas a região da China e Sudeste Asiático houve mais intensamente o uso do suíno. Isso principalmente porque, por questões religiosas, a carne suína foi considerada uma carne de consumo proibido pelas principais religiões, né? Então, quando a gente fala em islamismo e judaísmo, até hoje os seus praticantes não consomem a carne suína por conta de uma manifestação da doença, da cisticercose, que ocasionalmente causava problemas no sistema nervoso, né? Desenvolvimento de cistos no cérebro. Então, foi muito associado a manifestações que eram consideradas de natureza demoníaca, de natureza má, né? Então, por consequência dessa causalidade, né, de comer a carne de porco estar relacionada com a doença, durante aí os últimos 2.000, 3.000 anos, a gente teve que não houve tanta diversificação de raças aqui nessa região, e diferentemente na região do Sudeste Asiático, né, a região do sul da China e dos países do Sudeste Asiático, houve uma domesticação maciça, já que esse aspecto cultural, né, da religião não interferiu na domesticação dos animais, certo? E o animal que deu origem ao suíno, ele existe até hoje, é o nome científico de Sus scrofa, e é o javali europeu e o javali asiático, certo? Então, é um animal que, dentro das suas diferentes formas de domesticação, ele se diversificou em diversas raças, certo? E aqui nós temos as duas subespécies que compõem, né, que são
da espécie Sus scrofa, né? Então temos a subespécie Sus scrofa ferus, que é o javali europeu, e o Sus scrofa vittatus, né? Então, uma maior taxa de domesticação, uma maior variedade veio, obviamente, pelos motivos falados anteriormente, do javali asiático, certo? Uma característica importante da gente analisar é que os suínos, eles só ocorrem no chamado Velho Mundo, né? Europa, Ásia, África. E o que a gente tem aqui no Brasil, né, nas Américas de maneira geral, são animais suiformes, ou seja, eles são similares aos suínos, mas não pertencem nem ao mesmo gênero do suíno, né? Então, os animais conhecidos como cateto, catitu, catiti, né, vários nomes ao longo do Brasil, e a outra espécie, que é a queixada, né, que tem esse nome por causa do barulho, né, o som que é feito da batida da mandíbula, né, do queixo. Eles são espécies suiformes, né, são ocasionalmente comercializadas, né, por meio de caça, né, consumidas por caça, ou temos até alguns criadores legalizados, né, que produzem em cativeiro esses animais na sua forma confinada, né, para atender o mercado de carnes exóticas. E aqui a gente vê uma representação de imagem muito interessante, que é o perfil do que era o javali, né, o porco selvagem, né, o que a gente chama mais frequentemente de javali, né, que é uma representação trapezoidal em que aproximadamente 70% da massa muscular do javali estava no dianteiro e 30% da sua massa muscular está no traseiro. Isso porque é um animal que necessitava dessa força, né, no ambiente selvagem. Então, ele tinha o confrontamento, né, de machos contra os machos, de confrontamento de enfrentar predadores e de atacar as presas também, né, já que os suínos, eles são animais onívoros, eles comem tanto vegetais, frutas, folhagens, né, quanto comem também insetos, pequenos roedores e tudo mais que lhe é fornecido. Ele, né, então, por até sabedoria popular, né, e nossa cultura, né, de dar restos de comida para a criação de suínos de fundo de quintal, né? Então seria compatível com a dieta dele. Ele não tem problema nenhum na ingestão de diversos tipos de alimento, certo? Quando foi domesticado, o porco, né, ele passou por essa modificação em que se tornou um animal gordo, com uma proporção de gordura na sua carcaça muito alta, né, e se torna agora um retângulo, em que, se nós dividíssemos aqui ao meio, né, cerca de 50% das massas musculares estão no dianteiro e 50% no traseiro, certo? Então isso tem a ver com os objetivos de melhoramento da época, né? Então, apesar de não serem explícitos, de não haver um planejamento, se criava suíno para produção de banha, produção de gorduras. E essas gorduras, elas têm múltiplos usos, seja para cozinha, né, como gordura para adição no alimento, seja como conservante da carne, né? Então, manter a carne dentro da gordura tem uma ação de inibição da proliferação de micro-organismos, né? É um meio que relativamente
menos desenvolvimento de micro-organismos, então é um meio de conservação, numa época em que não havia refrigeração, e a alternativa era secar ou salgar a carne, né? E o porco já tinha essa característica. Era utilizado também como um alimento rico, né, altamente energético, em condições frias, em condições de falta de alimento, e também como utilidade geral da sua gordura, né, na utilização cosmética, utilização da gordura para outros fins que não alimentícios, certo? E modernamente a gente tem que agora nós apresentamos no suíno moderno um trapézio invertido, em que 70% da musculatura está no traseiro e cerca de 30% está no dianteiro. Isso porque, modernamente, agora sim, de uma maneira mais planejada, mais direcionada, houve uma especialização para que os animais tivessem grandes pernis, né? Então, como falado da parte da conservação, principalmente na Europa, se desenvolveu uma grande cultura de utilizar o pernil suíno de maneira conservada, né? Então, temos vários processos de fabricação de presunto, né, e de outros embutidos que utilizam a carne do pernil. Então, hoje o suíno moderno ele tem mais traseiro, mais pernil, do que, por exemplo, a carne da pá, né, das pernas dianteiras, né? Então, a gente tem uma mudança estrutural anatômica dessas espécies. E outra coisa importante também, que hoje em dia, como a gente não tem necessidade, né, com o advento de óleos vegetais a baixíssimo custo, né, como o óleo de soja, por exemplo, dificilmente se utiliza banha de porco como um ingrediente para cozimento, né? A gente tem o óleo de soja. E não se usa mais para conservação porque a gente tem meios de conservação bem acessíveis e eficientes, como a refrigeração, né? Então, hoje, com a geladeira e com os óleos vegetais bem mais baratos, a gordura do suíno perdeu a utilidade, né? Embora seja saborosa e continue sendo usado na gastronomia. E a gente tem que muitos consumidores renegaram, principalmente a partir dos anos 70, devido a recomendações em relação à ingestão de colesterol, que se comesse carnes com presença de gordura. Então, o suíno, que tinha muita gordura no passado, passou a ser visto como uma carne gorda, uma carne que fazia mal, que você quase que fatalmente desenvolveria uma doença cardíaca se comesse carne suína, né? O que a gente sabe hoje que é um tanto quanto equivocado essa impressão. E as raças brasileiras, a gente sabe que a domesticação depois, posteriormente, também aconteceu na Europa e as especializações também, né? Para quem estuda suinocultura, se vocês quem estudou, né, deve lembrar que nós temos grupos diferentes, né, de estrutura cranial, né, de craniana do suíno, que existem suínos com o crânio e com as orelhas, né, com perfil ibérico, com perfil céltico e com perfil asiático, né? As raças predominantes que vieram do Brasil vieram de países mediterrâneos, onde dominavam esse perfil ibérico, né, como Portugal, Espanha e parcialmente alguns do que era antigamente o Reino da Sicília, né? Hoje é Itália, né? Mas não da Itália continental, da Ilha da Sicília, né? Então aqui, por exemplo, nós vemos 4 representantes aqui das 4 raças principais usadas na Espanha e em Portugal para fazer o que é chamado de suíno ibérico, né? Que é aquele suíno famoso pelo presunto, né, serrano, ou também chamado de presunto pata negra, o Ramon pata negra,
certo? É um alimento altamente especializado que demora anos para ser obtido, que só é considerado de qualidade se feito com animais dessas raças ibéricas, né, que eu mostrei na foto anterior, e se esse animal tiver uma alimentação totalmente livre, consumindo uma castanha, né, que se chama beiota, ou em português belota, bolota. Tem vários nomes assim, embora essa planta não exista, essa árvore, né, não exista no Brasil. Então, é um processo tão refinado, né, e tão típico da região que não consegue ser reproduzido em nenhum outro lugar do mundo, que um pernil desses custa até 300 euros o quilograma da carne. E no Brasil, né, as nossas raças são derivadas dessas raças originárias da Península Ibérica, mas também receberam influências de outras raças asiáticas, outras raças norte-americanas, ou do Reino Unido também, né, e foram selecionadas para produção de gordura aqui no Brasil, né? Essas raças estão listadas aqui, né? São as principais raças reconhecidas aqui como raças naturalizadas brasileiras, são a Piau, a Moura, Tatu, Pereira, Canastra, o Canastrão, Caruncho, Nilo e Pirapitinga. Então, elas têm em comum uma adaptação às condições climáticas, alta resistência a doenças, produção com baixo nível de insumos, né, uma produção não comercial, e uma importância social, principalmente naquelas regiões onde a carne suína ainda é um alimento de subsistência e a gordura tem um papel muito importante no modo de viver dos habitantes do interior do Brasil.